Bom dia e bem-vindos aos signos e símbolos. Como está a vossa energia? Como é que está a ser este início de semana? Contem-nos aqui nos comentários. Já estamos a finalizar o mês de janeiro, já vamos entrar em fevereiro e o frio promete, não é? Janeiro já está bastante frio e o frio promete ainda ser maior em fevereiro. Vamos ver como é que vai estar a energia para os 12 nativos do zodíaco. Então quero saber aqui quem é que ainda não faz parte da comunidade dos ases de energia. Nós partilhamos sempre aqui o link na descrição e lá nesse grupo é um grupo exclusivo onde eu partilho conteúdos mais pormenorizados sobre o meu trabalho. Então entrem aí no link e vamos lá saber como vai ser ou qual é que vai ser a orientação para os 12 nativos do zodíaco. Venha daí a hora do tarot. Ora então, vamos saber esta semana em que fechamos o mês de janeiro e iniciamos o mês de fevereiro. Vamos pedir então a orientação ao tarot para os 12 signos e começamos sempre aqui por Aquário. Aquário, seguimos depois para Peixes, Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Então esta semana os mais favorecidos são os nativos de Aquário, logo aqui com uma carta muito próspera. Depois temos também os nativos de Leão e os nativos de Virgem. Com uma semana mais dificultada ou a pedir mais superações, vamos ter os nativos de Peixes, vamos ter os nativos de Touro e aqui também desafiadora para os nativos de Caranguejo. Vamos então começar por Aquário, o mais favorecido desta semana, com a carta de tarot O Mundo. E o mundo vai trazer a energia da prosperidade para estes nativos. Portanto, a boa disposição vai se fazer sentir, o bom humor, o otimismo. Eu diria que também aquela energia que tem a ver com a gratidão. Estes nativos estão a perceber as bênçãos que têm, estão a agradecer por isso. E isso é uma fórmula muito, muito eficaz de se sentirem bem com tudo aquilo que possuem e com tudo aquilo que fazem. Então, ao nível amoroso, esta energia vai trazer para os nativos de Aquário alegria, essa vontade de sorrir mais, essa boa disposição, onde aumenta então a cumplicidade entre os parceiros, onde aumenta aqui essa vontade de fazer crescer e de fazer desenvolver mais as relações. Quem não está numa relação, eu diria que tem grandes oportunidades de se conectar com alguém. Em termos de trabalho, há aqui esse otimismo a impulsionar tudo o que sejam tarefas de trabalho ou tarefas que incluam ampliar a fluidez financeira. Esta é uma semana em que estes nativos percebem muito bem as oportunidades, sabem gerir muito bem os seus recursos, têm aqui um grande aprendizado com experiências anteriores e vão usá-lo agora de uma forma muito mais eficiente. Então, esta semana estes nativos têm aqui grande abertura, quer interior, quer também uma espécie de favorecimento, digamos assim, do universo para que atraiam coisas mais positivas para a sua vida em geral. Em termos de saúde, é uma carta positiva, ainda que possa sugerir que se alguém está doente ou teve um processo aqui mais complicado, a recuperação será facilitada por esta energia. A convalescença também será aqui rápida. Então estes nativos têm esse poder, digamos assim, de autocura esta semana. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarot O Mundo e a energia da prosperidade. Seguimos agora para
peixes. Peixes tem a carta de tarot, o Cavaleiro de Espadas. Eu vou brincar aqui com o nosso Igor, que está ali por trás dos bastidores, porque o Cavaleiro de Espadas vai trazer energia da luta. Já tínhamos espreitado esta carta antes e falado sobre a dificuldade que esta carta traz à vida da pessoa durante esta semana. Então é uma dificuldade que vai trazer aprendizado efetivamente, e aqui a ideia é ter domínio sobre a própria energia, porque provavelmente vão teimar em reagir de forma negativa aos acontecimentos. Mas sabendo disso, vocês já criam uma orientação no sentido de se reequilibrarem. Ao nível amoroso, isto pode trazer conflitos dentro de uma relação já existente, ou seja, aquelas discórdias, aqueles pontos de vista diferentes, aquelas situações onde não estão a concordar ou onde não colocaram limites e efetivamente vão ter que falar sobre isso, vão ter que vir à baila esse tipo de situações para que de facto a relação possa crescer. Quanto mais sensatos e ponderados forem nessas conversas, quanto menos reagirem por impulso às situações, quanto menos queiram ferir o outro, menos serão feridos também. Então tenham aqui esta semana em consciência que devem ser muito ponderados, mais pacientes até com tudo aquilo que possa acontecer nas vivências amorosas esta semana. Quem não está numa relação, há aqui uma grande dificuldade em acessar a estes nativos esta semana, porque há uma postura também um pouco mais fria e distante, ou por medos ou por inseguranças, estes nativos não se estão a conseguir conectar de uma forma mais saudável e mais positiva. Então façam o vosso trabalho, entendam também quais é que são os vossos medos, trabalhem mais as vossas emoções, isso será muito positivo para que possam evoluir e caso queiram ter um relacionamento. Em termos de trabalho é uma semana de lutas, eu diria que até podem ser lutas exaustivas, estes nativos podem se sentir mais esgotados, mais cansados, mas vejam, eles têm a competência certa para travar isso, não é? Então a cruz que possam carregar esta semana é uma cruz que vocês, entre aspas, que vocês conseguem com ela, percebam que vocês têm esse potencial e por isso também vos está a ser dado isso em mãos agora. É uma semana que vos exige também aqui alguma prudência nas relações de trabalho ou nas relações com as pessoas, mas o que vai garantir que vocês ganham dinheiro é essa entrega, é essa luta diária às tarefas que têm em mãos. Então, entregando-se com vigor, com mais ânimo, com mais otimismo e com menos, aquela sensação menos de fardo, mais facilmente a vossa semana vai decorrer de forma positiva. Em termos de saúde, aqui stress e ansiedade vão fazer parte do dia a dia, então convém que assim no finalzinho da jornada vocês façam algo que gostem muito, ou falem com amigos, ou convivam, socializem, ou façam aquele exercício físico, ou leiam um livro, algo que de facto os transmita calma e pacatez esta semana tem que ser incluído no vosso dia a dia. Então para os nativos de peixes, carta de tarot, o Cavaleiro de Espadas e a energia da luta. Vamos agora para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarot, a temperança, e a temperança vai trazer energia do equilíbrio. Portanto, esta é uma semana em que estes nativos vão sentir tudo mais harmonizado, mais suavizado, estão mais pacientes também, estão mais resilientes e se não estão, eu diria que é a dica certa para que a vossa semana decorra com esta energia de equilíbrio. Ao nível amoroso, vocês vão sentir isso nas relações já existentes, portanto, essa harmonia, esse bem-estar, uma boa convivência com os vossos parceiros, boas conversas, bons diálogos. Pode ser naquelas relações mais estendidas no tempo, portanto, quem já tem uma relação mais antiga, pode ser um avisozinho de que às vezes podem estar a ter uma atitude muito passiva ou muito conciliatória. Será que às vezes não têm que trazer mais verdade às vossas relações? Será que não têm que trazer mais atividade? Então, adequem à vossa realidade e se for o caso, se vocês sentirem isso, que de facto às vezes dizem que sim a tudo para não criar conflito, talvez seja a hora de vocês se mostrarem mais na relação, se movimentarem mais nessa relação a dois. Quem não está numa relação, bom, portas se abrem, caminhos se abrem,
podem até eventualmente receber mensagens, convites. Abram-se um bocadinho mais a isso, estejam mais receptivos, porque esta é uma carta que avisa que na vida tudo vai mudando, tudo está em movimento, às vezes até pode ser um movimento lento, mas se está a movimentar. Então, se vocês querem essa oportunidade ao nível amoroso, fiquem mais receptivos. Portanto, há aqui esse equilíbrio interior das emoções para também construírem algo positivo ao nível amoroso. Em termos de trabalho, esta é uma carta que fala de bons acordos, boas negociações, então se for uma fase de assinatura de contratos, protocolos, acordos, é uma semana positiva. É uma semana que diz a estes nativos, se vocês já começaram a fazer algo, sejam persistentes, insistam no caminho que já traçaram, porque ele vai trazer resultados. Então é preciso entregarem-se mais, esforçarem-se mais, mas vocês vão perceber que isso vai dar certo. Então sejam pacientes, saibam esperar. Vocês vão conseguir equilibrar muito bem esta semana ganhos com gastos, então isso traz também alguma fluidez financeira e estes nativos sentem-se mais descontraídos nesse campo. Em termos de saúde, aqui os rins e a bexiga serão um ponto sensível, então é aquela semana em que o líquido mais bebido será com certeza ou deverá ser água, porque isso vai ajudar estes nativos. Então, para os nativos de Carneiro, carta de tarot, a temperança e a energia do equilíbrio. Seguimos agora para Touro. Touro tem a carta de tarot, a torre, e a torre vai trazer energia da libertação. Eu peço desculpa que a minha voz está assim um pouquinho frágil, e então vou ter que estar aqui às vezes a fazer... ou tossir um bocadinho, vá. Então, a torre vai trazer energia da libertação para estes nativos. É uma semana pesada, é uma semana de grandes impactos. Então estes nativos devem perceber que esta semana podem ter que fazer superações ou passar até por provações para que entrem agora num caminho de vida mais livre de circunstâncias que são nocivas ou que de facto estão a trazer prejuízo para estes nativos. Então vejam bem como se chama a energia, ou como eu gosto de lhe chamar, a energia da libertação, porque às vezes só mesmo em situações de dor, de impacto forte, é que nós arrancamos as nossas correntes e nos libertamos para algo diferente e novo. Estes nativos provavelmente vão ter que fazer esse tipo de libertação e pode ser realmente através de um processo um pouco mais doloroso, ou lá está, esse shakezinho que o universo vos pode dar para que vocês acordem para aquilo que têm em mãos de facto. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação pode ser um conflito externo trazido para a relação, mas que vem lembrar que talvez dentro de uma relação as coisas estejam frágeis, as coisas estejam a ser construídas de uma forma pouco segura e pouco sólida. Então é muito importante que esta semana entendam tudo aquilo que é fragilidade, tudo aquilo que é insegurança dentro de uma relação. Isso tem que ser conversado, tem que ser discutido. Se por acaso entenderem que de facto já nada mais há a fazer, então tenham a coragem de deixar, às vezes até é um ato de amor e sobretudo é um ato de amor próprio, nós libertarmos de coisas que nos são nocivas, tóxicas e que não nos fazem bem. Tenham essa coragem se de facto isto está a ecoar em vocês. Pode ser apenas um conflito que vem trazer essa lembrança, o quanto discutiram na relação ou não, quanto falaram de situações que deviam ter falado e não falaram, etc. E estes nativos percebem agora que como está não pode continuar, então têm que fazer essa transformação para se libertarem então dessas situações que não são tão positivas dentro de uma relação. Quem não está numa relação pode ser a completa transformação do seu sistema amoroso, pode ser esse libertar-se de todos os condicionalismos que houveram até então e conseguir então agora criar uma abertura para voltar a amar ou criar uma abertura para se voltar a conectar com alguém. Em termos de trabalho, temos aqui pode ser perdas financeiras ou pode ser reajustes que geralmente são trazidos também pelo exterior, porque eu lembro muito que esta carta é sempre aquela
aquela carta em que, aquela energia onde nós teimamos em levar as coisas de determinada maneira e nós sabíamos que não estava bem, colocar o lixo, não é, para debaixo do tapete, mas depois lá vem o universo dar-nos assim um empurrãozinho para que nós ponhamos isso mais limpo, ok? Então, dentro daquilo que é a postura financeira, vocês provavelmente vão sentir que estratégias não funcionaram, que de facto vocês também não se precaveram para determinadas situações, então pode ser que venha repentinamente uma despesa com a qual não estavam a contar, ou pode ser que vocês não tenham dinheiro suficiente para uma situação onde tenham que investir. Então tudo isto vos vai permitir readequar a uma nova postura dentro do mundo do trabalho. Pode ser deixar uma atividade para começar outra, também pode querer dizer isso. É preciso que vocês vejam todos os acertos que precisam de ter em conta no mundo de trabalho. Libertem-se de padrões, atitudes e estratégias antigas que já não são funcionais, ok? Porque para terem resultados diferentes têm que, de facto, usar estratégias e métodos diferentes. Então tenham coragem também aqui no campo financeiro e profissional de fazerem as transformações necessárias na vossa vida. Em termos de saúde, há uma baixa do vigor, portanto a energia no geral pode desequilibrar-se precisamente por causa deste tipo de provações, não é? De superações. Então estes nativos é uma semana em que têm mesmo que estar com pessoas mais positivas, têm que se, digamos assim, defender ou têm que de alguma forma evitar pessoas negativas que se vitimizam, espaços que não vos fazem bem, então têm que estar mais atentos à vossa energia e trabalhar mais sobre ela. Sempre funciona muito bem fazerem coisas que gostam muito para trazerem mais alegria, mais sorrisos à vossa semana e assim conseguirem superar as situações e libertarem-se de tudo aquilo que já não faz sentido na vossa vida. Então, para os nativos de Touro, carta de Tarot, a Torre e a energia da libertação. Deixem-me só beber um pouquinho de água para hidratar aqui um pouco mais a voz. E vamos agora passar para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de Tarot, o Cavaleiro de Copas. E o Cavaleiro de Copas vai trazer energia do romance. Então esta é uma semana boa para namorar, para conviver com os amigos, para estar assim numa atitude um pouco mais romântica, porque isso vai trazer tranquilidade para as suas vidas. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai ter essa vontade de criar um romance, de instalar situações dentro da vossa semana que possibilitem mais intimidade, mais cumplicidade, mais troca de mimos e de afetos. Então pode ser também fazerem surpresas às pessoas que vocês gostam mais. Quem não está numa relação vai tomar iniciativas, vai ter a coragem para fazer convites, ou então vai receber convites, vai estar receptivo aos seus pretendentes e vai aceitar um convite. Então há aqui essa energia um pouco mais sonhadora também, mais fantasiosa, digamos assim, daquilo que é a vivência amorosa. Só devem ter alguma cautela dentro de relacionamentos que possam estar a começar, de não criar demasiadas expectativas, não é? Porque quando nós nos iludimos muito com uma coisa, também nos desiludimos mais. Então, trazer algum equilíbrio interior dentro dessa vivência mais apaixonada que esta semana possam ter, será muito positivo. Em termos de trabalho, aqui é o correr atrás dos sonhos, então, para todos os nativos de Gêmeos e nativas que tenham aqueles projetinhos na gaveta, que já lá estão assim há algum tempo, mas vocês sabem que de vez em quando chama por vocês, está na hora de trazerem isso para mexer, está na hora de terem uma atitude em relação a isso. Então há uma abertura para vocês realizarem projetos que vos dizem muito internamente, não é? Que vos trazem essa realização pessoal. Caso não seja isso, é uma semana onde vocês estão mais em harmonia com as vossas tarefas, com os vossos colegas, com as vossas chefias. Então há aqui esse garantir de que de facto vocês apoiam, são apoiados. Então muita tranquilidade do ponto de vista financeiro e profissional
para os nativos de Gêmeos esta semana. Em termos de saúde, devem trabalhar mais no equilíbrio das emoções, no equilíbrio interior. Então tudo o que sejam terapias de autodesenvolvimento e autoconhecimento serão positivas. Tudo o que envolve também o mundo da água, porque o elemento água é o elemento das emoções, também é positivo. Então ginástica dentro da água, natação ou passeios ao ar livre perto da água serão muito positivos para que estes nativos ainda fiquem mais românticos esta semana. Então, para Gêmeos, carta de tarot Cavaleiro de Copas, assim é que é, com a energia do romance. Agora seguimos para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarot, a Roda da Fortuna, e a Roda da Fortuna tem a energia das mudanças. Ou seja, algo na vida destes nativos pode mudar esta semana. É sempre aquela carta que traz, se viveram um momento de tranquilidade, agora vão viver alguma agitação. Se estiveram num momento de agitação, agora vão viver mais tranquilidade. Então é sempre a roda da vida em movimento. Ao nível amoroso, esta mudança para quem está numa relação pode trazer aqui grande oscilação na maneira de lidarem uns com os outros. Então parece que um dia estão de bom humor, no outro dia estão de mau humor, um dia pacientes, outro dia impacientes. Então é quase aqui um gráfico de vai acima, vai abaixo constante. Aqui estes nativos devem dar atenção. Porquê? Porque o seu trabalho esta semana, a dica mais importante é que consigam trazer mais autocontrole, mais domínio sobre si mesmos e sejam mais serenos. Isto é uma coisa que se treina. A paciência, a serenidade é uma coisa que se treina e estes nativos vão ter trabalho dobrado para treinar isso esta semana, para não trazer nenhum prejuízo às relações, para que esses altos e baixos não deitem a perder uma relação e vocês consigam construir algo mais positivo. Pode ser que para quem está sozinho haja aqui uma completa mudança de situação. Então, os solteiros podem vir aqui a conhecer alguém de uma forma até muito repentina e inesperada. Então, preparem-se para acolher de forma suavizada tudo aquilo que vai acontecer esta semana. A nível profissional e financeiro, também é uma carta de alguma instabilidade, mas também é uma carta que pode muitas vezes trazer grandes oportunidades. Ficarem de olhos abertos, ficarem atentos, foquem-se no momento presente, não estejam muito em piloto automático, porque isso não vos vai deixar ver tudo aquilo que possam ser oportunidades. Devem também construir ao nível financeiro algo que seja mais precavido, então um fundo de maneio, uma conta poupança, qualquer coisa que não vos deixe numa situação mais frágil. Esta é aquela carta onde vocês devem acolher tudo o que vai acontecer esta semana de uma forma positiva. Então as mudanças que vão acontecer sempre sejam mudanças positivas ou negativas, porque eu lembro que esta é uma carta de instabilidade, não é? Se estavam num momento bom, vão para um momento mau, se estavam num momento mau, vão para um momento bom. É sempre assim. Então, se for um momento bom, abram os olhos. Se for um momento mau, vocês percebam que têm que ir com calma, têm que fazer essa observação maior do que está a acontecer e de o que é que têm que precaver em relação a isso. Então, uma carta, de facto, que gera algum stress e ansiedade, e então isso é o que será a fragilidade ao nível da saúde. Estes nativos vão estar um pouco mais nervosos, mais estressados. A tensão arterial também pode ser aqui o ponto fraco para quem sofre de problemas nessa área. Então, esta é uma semana em que vocês devem fazer exercícios de relaxamento. Tudo o que seja meditação, oração, contemplação, a leitura, tudo o que seja para relaxar, esta semana será extremamente válido para os nativos de Caranguejo. Então, para eles, carta de tarot, a Roda da Fortuna e a energia das mudanças. Agora seguimos para Leão. Leão está muito bem esta semana com a carta de tarot, o Imperador, e o Imperador traz a energia da concretização. Esta é a carta onde nós tomamos
extrema liderança da nossa vida, onde nós somos donos e senhores do nosso destino, com muito poder e com muita garra. Então esta semana estes nativos vão trazer grande poder de concretizar coisas que sejam mais sólidas e mais seguras. Ao nível amoroso, estes nativos vão ter aqui, dentro de uma relação, esse potencial de criarem nas suas relações mais bem-estar, mais segurança, mais estabilidade, vão levar as coisas mais a sério. Portanto, quem estiver numa relação inicial algo descomprometida, provavelmente vai apostar mais as fichas, vai se entregar mais, vai querer falar de coisas mais sérias. Então isso vai trazer mais segurança e estabilidade às relações. Atenção nas relações já duradouras, ou até eventualmente se sentirem que isto faz espelho em vocês, se têm uma atitude sempre muito dominadora, o que também se conecta muito à energia do leão, muito dominadora, muito possessiva. Vejam bem quanto às vezes também têm que flexibilizar, quanto têm que estar preparados para aceitar a energia do outro, o ritmo do outro, a opinião do outro. Então estarem nesse tipo de atitude muito rígida pode ser um prejuízo, mas se vocês forem flexíveis, então as coisas decorrem de uma forma muito positiva. Em termos de trabalho, quem estiver sozinho, não falámos ainda das pessoas solteiras, as pessoas solteiras provavelmente vão sentir esta energia de quererem de facto um relacionamento, de quererem um compromisso, então também vão procurar criar as condições certas para que isso aconteça. Em termos de trabalho, temos aqui o grande potencial do Imperador. Portanto, com esta energia nós estamos a ser líderes, nós estamos a criar posicionamento, nós estamos a dar nas vistas, portanto nós não, agora os nativos de Leão estão a dar nas vistas, estão a ser apreciados pela maneira como se movimentam dentro do campo financeiro e do trabalho. Então essa postura vai trazer grande mérito e não só vai trazer a chance destes nativos crescerem, destes nativos se destacarem, também supervisionam muito bem as suas tarefas, as tarefas dos outros, portanto são líderes de equipa. Então estes nativos vão ter aqui esta semana a fórmula certa, não é? A energia certa para também nas finanças terem mais flexibilização, para terem mais construção no campo material. Então garantem que esta semana evoluem com certeza com esta energia. Em termos de saúde, o estômago é o ponto sensível da carta ao Imperador. Estes nativos devem ter mais cuidado com a alimentação, não devem cometer excessos, atenção a vícios alimentares ou vícios com bebidas, etc. Vocês têm que de facto trabalhar mais nessas situações, porque isso pode trazer prejuízo grave à vossa saúde. Então, estarem a alimentarem-se de forma adequada, fazer exercício físico também é muito positivo para os leoninos esta semana. Então, para eles e para elas, carta de tarot, o Imperador e a energia da concretização. Seguimos agora para Virgem. Virgem tem a carta de tarot, o As de Paus, e o As de Paus traz a energia de força interior. Esta energia é uma energia de profunda fé, de profunda crença de que as coisas vão correr bem. Ou estes nativos estão a sentir uma energia que é a energia do elemento fogo, que é uma energia muito expansiva. Então eles vão ter muita vontade, estes nativos vão ter muita vontade de fazer acontecer algo esta semana. Ao nível amoroso, quem está numa relação vai sentir vontade de fazer novos projetos dentro da relação, de iniciar algo ou de proporcionar uma aventura diferente dentro da relação, ou pode ser, de facto, criarem aqui formas, ou por exemplo, de se juntarem, quem está a namorar de viver junto, ou quem já vive junto de se casar, ou de terem filhos, ou de terem mais filhos, ou eventualmente até uma reforma na casa. Vocês vão ter vontade de fazer projetos a dois que expandam a vossa relação.
Quem não está numa relação vai provavelmente ter vontade de expandir essa área amorosa, de travar aqui relações com outras pessoas, de se relacionar mais, de conhecer, de se colocar mais a jeito, digamos assim, para que algo aconteça no campo amoroso. Então pode ser uma carta de fortes paixões, de forte entusiasmo por alguém esta semana. Então aproveitem, porque esta energia também tem que ser manifestada, tem que ser vivida. Em termos materiais e financeiros, estes nativos desculpem, têm aqui então essa crença nos seus ideais. Então é quase como se colocassem um objetivo, eles já sabem exatamente como alcançar, vão investir muito nessa força de alcançar os objetivos, de alcançar os projetos, vão até trazer grande vigor, grande ânimo, grande espírito de sacrifício. Portanto, eles vão colocar as mãos na massa, vão sentir essa vontade também de iniciar novos projetos ou novas estratégias ou novas fórmulas para ganhar dinheiro que possam expandir mais a sua vida material. Então essa fé que vão ter no seu poder interior é aquilo que lhes vai dar ou aquilo que vai ser a fórmula para arrancarem para as situações. Em termos de saúde, é uma carta de grande vigor, mas é sobretudo esse vigor energético. Então estes nativos sentem que têm energia para fazer as coisas, precisamente porque é o espírito, digamos assim, que está a tomar conta deles. É essa Deus interior, não é? Esse bocadinho de Deus que habita em nós, que estes nativos vão ativar esta semana e isso melhora a sua saúde em termos gerais, a sua saúde física, emocional, espiritual e também mental. Então tudo o que envolva trabalhar mais nas energias, alinhar chakras, reiki, meditação, yoga, por aí fora, flexibilidade, também são exercícios que ajudam muito. É muito positivo para os nativos de Virgem esta semana. Então para eles, carta de tarot As de Paus e energia da força interior. Vamos agora para Balança. Balança tem a carta de tarot a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros traz a energia do conforto. Esta é uma semana em que estes nativos vão sentir essa segurança, esse conforto interior, porque há aqui um aumento da sua autoestima, há um aumento da autoconfiança e isso melhora o seu dia-a-dia. Nas relações já existentes, estes nativos vão entregar-se mais, vão dedicar-se mais. Há aqui essa vontade também de apimentar mais as relações, há um charme, uma sensualidade que vai ser sentida, que vai ser emanada, e isso traz aqui muitos benefícios, porque provavelmente vão encantar, vão ficar encantados dentro do ambiente amoroso. Isso é muito positivo. É uma espécie, não é, de chama que se coloca na relação. Quem não está numa relação, eu diria que tem grande potencial de conquista, de sedução. Estes nativos têm esse carisma, esse magnetismo mais acrescido esta semana. Já é de Balança por natureza, então vejam bem, com esta energia ainda mais. Então pode ser que, se assim o queiram, que consigam conectar-se a alguém especial, porque a vossa fórmula, a vossa energia está de facto muito atraente e provavelmente vocês vão atrair muitas pessoas para essa questão mais amorosa. Em termos de trabalho, aqui é grande versatilidade que estes nativos vão ter, então vão cumprir as tarefas também com essa capacidade de fazerem até qualquer tarefa de uma forma muito rápida. Têm aqui também essa agilidade, habilidade, competências acrescidas para se movimentarem de maneira a que façam chegar mais dinheiro às suas vidas, mais dinheiro e também mais estabilidade e, portanto, mais conforto material que com certeza vai ser sentido também e partilhado com a família. Portanto, vocês vão ter mais vontade também de fazer convívios, ou de fazer jantaradas, ou de proporcionar assim alguma surpresa
lá em casa. Então isso será uma vontade que provavelmente esta semana terão que manifestar e será positivo. Em termos de saúde, fala muito esta carta de cuidarem mais de vocês mesmos, do esse autocuidado, de fazerem um spa, uma massagem, um tratamento à pele, ao cabelo, portanto algo que de facto vos valorize mais, que vocês sintam que vai fazer bem ao vosso corpo e, portanto, à vossa alma. Então, esta é uma boa semana para incluírem esse tipo de tratamentos. Então, para os nativos de Balança, a carta de Tarot, a Rainha de Ouros e a energia do conforto. Só mais um segundinho para eu beber um bocadinho de água. Vamos lá agora para Escorpião. O Escorpião tem a carta de Tarot, a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas vai trazer a energia da racionalidade. Esta é uma semana que estes nativos vão ter aqui a razão a sobrepor-se à emoção. É quase aquela carta do pão, pão, queijo, queijo, ou então 8 e 80, vai estar aqui muito na energia destes nativos, ou corta ou dedica-se. Então, esta é uma energia que estes nativos vão ter que olhar com mais atenção. Então, se perceberem que estão a ser demasiado racionais e a criar muita distância, muita frieza em relação aos outros, não é? Ou uma postura muito julgadora, muito pragmática, não é? Verem tudo no certo e no errado, não verem meio termo, isso pode ser muito desafiador e trazer mais dificuldades. Então, usem esta habilidade racional, mas de uma forma um pouco mais flexível. Essa é a dica máxima para Escorpião esta semana. Ao nível amoroso, quem está numa relação, bom, vai querer fazer provavelmente acertos esta semana. Ou se houver algum tipo de conflitos, vão tratar de resolver imediatamente. E provavelmente às vezes podem então ter essa falta de sensibilidade, de esperar pelo momento certo ou de esperar pela energia certa para ter a conversa. Então essa é a ideia aqui esta semana, de vocês estarem atentos a quando é que devem ter a conversa e como vão ter a conversa. Então respirar um bocadinho antes de agir será extremamente positivo, mas é também uma carta que assegura que vocês vão usar de muita franqueza, que vão usar de muita objetividade para solucionar os vossos problemas. E sendo honestos, sendo sinceros, sendo ponderados e respeitando o outro, vocês conseguem fazer isso muito bem. Caso vocês sejam muito julgadores, muito críticos, pouco empáticos com o outro, aí pode haver algum prejuízo. Então tentem equilibrar esta energia o máximo possível. Quem não está numa relação pode ser também uma postura muito crítica, muito exigente, uma postura também muito inflexível. Se isso ecoar em vocês, então percebam que vocês podem ser objetivos, vocês podem ser racionais, mas ao mesmo tempo flexíveis. Portanto, nós não somos todos iguais, nós não temos todos a mesma maneira de estar e de pensar, então há que aceitar isso também do outro. Então, flexibilizem um pouquinho mais caso se queiram conectar ou caso queiram ter uma parceria amorosa. Isso vai vos ajudar a com certeza consegui-lo fazer de uma forma mais sensata e também de uma forma menos exigente e menos dura. Em termos de trabalho, aqui estes nativos têm um grande potencial, que é o potencial de solucionarem qualquer problema. Estes nativos estão muito mais focados nas soluções do que de facto nos obstáculos. Então sempre é aquela carta que vai trazer sucesso, porque estes nativos focam-se no sucesso e não se focam tanto nos fracassos nem nas coisas que estão a impedir. Então é uma semana que é boa para trabalho, é boa para vocês criarem mais autonomia, mais independência, vão ter uma grande destreza mental, então a inteligência está assim no alto e por isso ajuda-vos a argumentar a coisa certa, na altura certa.
não é? Se vocês não adotarem essa postura muito rígida, vocês conseguem utilizar a vossa inteligência a vosso favor. Então, também vão ter essa capacidade estratégica de dizer as coisas conforme devem, de usarem as estratégias mais adequadas para conseguirem atingir os vossos resultados. Então, esta racionalidade toda no trabalho ajuda-vos e muito. Sempre que trabalhem com outros, não se esqueçam de respeitarem a opinião do outro e de serem mais flexíveis e ponderados. E não muito conservadores também, porque se também olharem as coisas muito, digamos assim, à maneira antiga, ou muito dentro daquilo que é o que toda a gente pensa, pode ser um pouco perturbador também. Então, adotem aqui essa postura mais ampla de ver as coisas e menos rígida. Em termos de saúde, devem estar atentos aos sinais que o corpo emite, então prestem atenção, estejam um pouco mais focados no momento presente e se de facto o corpo fizer algum sinal, alguma queixa, ajam em conformidade, ok? Porque é sempre um alarme, não é? Que vocês podem ter que prestar atenção. Se estão cansados e sentem o corpo cansado, descansem. Se de facto há uma dor de cabeça que insiste em estar presente, vão ao médico tentar perceber o que é que se passa, ok? Então essa é a ideia no campo da saúde. Então, para os nativos de Escorpião, carta de tarô, Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. Seguimos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, o Cavaleiro de Ouros, e o Cavaleiro de Ouros traz a energia do empreendedorismo. Esta é uma carta que fala muito da competência para agir. Então estes nativos vão também trabalhar para que as coisas aconteçam. Eles sabem esta semana que nada nos é dado de mão beijada, eles sabem exatamente onde devem canalizar os seus esforços, então isso vai fazê-los atingir as metas a que se propõem. Então essa dedicação vai trazer mais estabilidade e mais segurança também para as suas vidas. Em termos amorosos, isto quer dizer dentro de uma relação, que eles vão querer também levar a relação mais longe, vão querer levar os laços mais a sério, vão querer de facto conversar sobre construir a relação a um outro nível, então vão estar mais dedicados aos seus parceiros, vão estar a explorar mais também a intimidade, a conexão, etc. Isso vai trazer essa vantagem de as relações poderem crescer. Mesmo as relações mais duradouras sempre têm que crescer ou sempre há algo a fazer por elas. Então estes nativos vão perceber que mesmo que estejam numa relação já de há muito tempo, tudo o que podem explorar para fazer com que essa relação continue a perdurar no tempo. Quem não está numa relação vai ter aqui esse espírito guerreiro para correr atrás de uma, vai investir a fazer convites, ou então vai querer conhecer pessoas, vai socializar mais, vai sair de casa, vai frequentar ginásios, vai frequentar associações, sei lá, qualquer coisa que de facto permita abrir o campo amoroso. Então estes nativos vão ter esse espírito empreendedor, não é? Também aqui no campo das relações. No campo profissional, é uma carta que nos traz esse potencial de dedicação, de empenho. Então estes nativos não vão deixar tarefas para o dia seguinte, não vão deixar objetivos para depois, eles vão querer concluir tudo com mais rapidez, eles sabem que esse espírito de sacrifício lhes vai trazer imediatamente o retorno. Então esta é uma semana em que a vossa dedicação vai vos fazer perceber isso. Então tudo tende a crescer, tudo tende a evoluir. Em termos de saúde, devem trabalhar mais o corpo físico, dedicarem-se mais ao vosso corpo físico com uma boa alimentação, não cometerem excessos, fazerem algum exercício físico, não serem sedentários, estarem em contacto com a natureza e também descansar, porque é uma semana onde provavelmente vocês vão investir mais no trabalho, vão dar mais horas ao trabalho e não podem esquecer-se de também darem horas ao descanso. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarô, Cavaleiro de Ouros e a energia do empreendedorismo. E seguimos para Capricórnio, onde terminamos com a carta de tarô, o Carro
e a energia da determinação. Esta é uma semana em que estes nativos estão, ou melhor, já traçaram um caminho, ou vão chegar aqui este início de semana com um caminho já pensado, já traçado, podem ter tido aqui algumas dúvidas sobre algumas questões, algumas indecisões anteriores, mas esta semana vocês vão definir isso, vão criar aqui a certeza de que é por aqui ou por ali que vão querer ir, e isso vai trazer um grande foco, vai trazer esse potencial de resistir, persistir e insistir no caminho. E quem faz isso, com certeza, triunfa. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai ter aqui essa atitude mais ativa, de mais movimentação. Portanto, se têm parceiros mais passivos, vocês vão estar aqui a empurrá-los para esta energia do vamos fazer algo mais, vamos construir algo superior. Então têm essa capacidade de movimentar mais as relações no caminho que vocês entendem que é o que faz sentido para vocês. Sejam um pouco flexíveis também aqui, porque toda esta tomada de rédeas da vida amorosa tem que incluir o outro, porque numa relação é um casal, portanto são duas pessoas, então ouvir o que o outro tem a dizer, ouvir também como o outro quer ir, como é que vocês em relação podem dar passos juntos, será muito importante. Isso vai ajudar então a que comunguem aqui das mesmas decisões ou que possam até limar arestas dentro da relação e definir um caminho mais positivo. Quem não está numa relação provavelmente vai decidir querer ter uma ou vai decidir situações dentro do campo amoroso que possam incluir alguém nas vossas vidas. Pode até ser dentro de movimentações, viagens, situações onde vocês fazem coisas diferentes, não é? Que se movimentam nas vossas vidas, vocês conheçam alguém muito interessante, então estejam receptivos a isso, caso seja essa a vossa vontade, porque efetivamente pode esta semana chegar alguém até à vossa vida amorosa. Em termos de trabalho, então é aquela carta que fala do resistir, do insistir, do saberem que de facto com o vosso empenho, com a vossa determinação, vocês chegam mais longe, não vão ficar parados esta semana, então vão tratar de fazer tudo aquilo que seja possível fazer para que as coisas aconteçam. Esta é uma energia muito poderosa porque traz essa determinação. Peço desculpa, mas tenho mesmo que beber água antes de terminar. E tenho que beber muito, sou pena de não conseguir terminar. Então, com esta energia da determinação, vocês vão garantir que vão chegar mais longe. Em termos físicos, de saúde, estes nativos têm aqui as articulações e também os músculos como fragilidade. Fazerem algum exercício físico esta semana será fundamental e vai ajudar-vos ainda a estarem mais vigorosos nesta determinação. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de tarô, o carro e a energia da determinação. E ficamos então por aqui, para a semana voltamos e claro, até lá, um abraço carregadinho de boa energia.